Hello, friends! Aqui é Teco Mendes e hoje eu estou trazendo um assunto aqui em formato de podcast, porque o podcast ele nos dá uma flexibilidade de ouvir enquanto dirige, quando está na academia, quando está fazendo outra coisa, né? E como eu quero, sem ficar me preocupando com o tempo, porque o assunto é muito interessante, fica mais legal um áudio longo do que um vídeo longo, que fica às vezes cansado, principalmente de olhar para minha cara. Então, esse assunto eu estou falando com todo mundo, com a turma de março, né? Acabou de acabar, com a turma de abril que está começando agora. Oi, turma de abril. E a galera da extensão. Tudo bem, pessoal da extensão? Agora a pegada é outra, hein? Mas eu falo mais sobre isso no fim do áudio. Então, pessoal, o assunto que eu queria conversar com vocês é que eu tive um Skype essa semana muito interessante com uma menina da turma de março. Porque o que aconteceu? Ela se deu nota 6 num relatório semanal, né? Daí a Renata falou com ela e a gente marcou um Skype e no outro relatório ela já nem mandou. E daí eu pedi para ela me contar tudo que estava acontecendo. Ela começou a contar e eu falava, não, me conta mais, porque o meu discurso já está pronto aqui na cabeça. E vocês vão ver que muitas coisas que eu vou falar estão lá no meu workshop inicial que vocês receberam, aquele que tem que assistir antes de falar com o coach. E principalmente na parte de sangue no zóio, considerar um projeto, etc. E o que aconteceu foi que ela parou de fazer, né? Até que eu perguntei como é que tá o resultado. Ela falou, acho que tá pior do que quando começou, porque ela parou no meio. E eu pedi para ela me falar bastante sobre isso, né? Então o histórico dela é que ela estava antes num grupo de WhatsApp, sem coach nada, grupo de pessoas com o mesmo objetivo, e ela estava super focada, super radical, até carbofóbica, como ela mencionou, né? E daí ela começou, isso já estava gerando um sofrimento, um incômodo para ela, e ela não estava feliz, e de repente ela saiu com uma amiga que é feliz gorda, comendo doce perto dela, tudo, ela resolveu comer também, e questionando a questão do equilíbrio, né? Que ser muito radical não faz sentido, que a gente tem que ser feliz. E uma coisa que pesou muito para ela também foi a que ela segue uma pessoa, não sei se é no Instagram, que é low carb, que ela tem como referência tudo, e ela tinha escrito um texto que ficar assim, né, muito radical, que o certo é se amar, que as coisas vêm quando se ama, tudo, né? Então, se a pessoa já estava no começo com aquela abstinência, já infeliz com tudo, você vê essas coisas, então tá te dando, tá querendo falar o que você quer ouvir, né? E daí ela ia falando, eu falei assim, não, mas tem mais, porque eu tô com o discurso pronto, posso começar a falar, né? E eu acho que você sabe o que você vai ouvir. E daí ela falou, eu falei, e daí eu comecei a falar, né? Então, pessoal, vamos falar, eu falei assim para ela, assim, tem vários pontos que a gente tem que ver, mas tudo começa, tudo, todo o processo de mudança começa com a autoaceitação. Tudo começa com a autoaceitação. Isso é um exercício de humildade, pessoal. Isso aí tudo fala assim, meu, eu sou assim e tá tudo bem, e eu me amo do mesmo jeito e agora eu vou tomar as decisões para mudar para ser uma pessoa melhor. Tudo começa com a autoaceitação. Se você for no Alcoólicos Anônimos, né, que é uma coisa séria que influencia não só a saúde, a autoestima, né, igual com relação à comida, mas influencia o meio social da pessoa, né? Às vezes a pessoa perde família, a pessoa perde emprego, perde amigos, tudo dependendo do grau de alcoolismo. E lá tudo começa com autoaceitação. Oi, eu sou fulano e eu tenho um problema com álcool. É assim que começa, né? Então, e por que eu estou falando isso? Porque ela começou a falar dessa amiga que é gordinha e é desencanada e é feliz. Eu falei assim, é feliz mesmo? Porque de acordo com no livro Deixar de Ser Gordo, do psiquiatra que eu amo, Flávio Gicovati, e eu amo não só porque ele só tem esse livro sobre comida, né? Os livros fortes dele são sobre amor e relacionamento. É,
ele fala que não existe gordo feliz, né? Eu até brinquei, né? O Jô Soares adora falar que ele é feliz tudo. Claro que ele não tem problema de autoestima, né? De ser uma pessoa super famosa, mas alguém é feliz falando assim, olha, eu vou colocar 50 quilos a mais no seu corpo pra você carregar, pra você ter dificuldade de mobilidade e tudo. Será que ela esqueceu como poderia ser mais feliz, né? Independente. Daí eu virei para ela com relação a essa amiga dela e eu perguntei, você tá no seu peso ideal? Você está feliz assim com o seu corpo ou você gostaria de mudar? Ela falou, não. Ela falou um peso acima de 5 quilos e menos de 10 quilos, entre 5 e 10 quilos, né? Não que você quer perder. Eu falei assim, então você não está na mesma situação, né? Então, essa autoaceitação é exatamente você primeiro entender o que você quer, o que você é, quais são os seus problemas e para você saber o que você vai ter que fazer. Tudo começa assim. Então, de cara, vamos alinhar, pessoal. Todo mundo que está ouvindo esse podcast. Nós não somos essas pessoas que estão acima do peso, às vezes vão ter problema de saúde felizes ao mesmo tempo, né? Porque senão a gente nem procuraria fazer dieta, nem procuraria mudar o estilo de vida, né? Porque é mais o estilo de vida. Nós não somos aqueles amigos que comem de tudo e são magro de ruim, que esse é um caso muito ruim, porque ele nunca vai ter um incentivo para mudar e vai ter muita consequência ruim lá na frente, né? Depende do grau que você já estudou isso, principalmente Alzheimer, Parkinson, um monte de coisa relacionada ao consumo alto de açúcar, né? Porque essas coisas que eu estou falando independe de você ganhar peso ou não. E mais diabetes tipo 2, síndrome metabólica tem a ver com ganho de peso. Mas os magros de ruim não estão livres dessas coisas. E do vício, de ficar dependendo de comida, de adorar comer tranqueira, de não ter controle. Sem contar que um dia esse metabolismo passa. Eu falo isso no meu primeiro livro, né? Eu moro numa cidade relativamente pequena, de 700 mil habitantes, e daí você cruza com aquela gostosinha de 17 anos que fez colegial com você, ensino médio, que ela comia de tudo e não engordava, e agora, depois dos 40, você vê que essa característica que às vezes nos incomoda nos amigos que comem de tudo, não dura para sempre. E o terceiro, que nós também não somos aqueles amigos que não tem problema nenhum com a comida e fazem escolhas saudáveis ainda. Eu tenho uma amiga, né, que mora numa cidade vizinha aqui de Taubaté, ela virou para mim e falou assim, nossa, eu li um artigo sobre o mal do açúcar e já tinha lido várias coisas, né? E daí quando eu vi com relação à flacidez, como ele atrapalha com relação à flacidez, aí me incomodou, nunca mais comi açúcar. A pessoa simplesmente olha e fala assim, não vou mais comer açúcar, e pronto. Né? Aquelas pessoas que fazem, que mesmo não tendo problema de engordar, nada, elas tomam a decisão porque ela não é fácil. Fala assim, não vou comer mais fast food. Estrala o dedo, não come mais fast food. Nós também não somos essas pessoas, né? Então nós temos que saber da onde nós estamos partindo, porque a gente saber o objetivo, ele fica até relativamente fácil, né? Eu quero isso, quero isso, quero isso. Mas isso não é o suficiente. Porque imagina, por exemplo, você está numa cidade nova, né? Você quer ir para o shopping e você precisa de direções para o shopping, né? E daí você liga para um amigo dessa cidade e fala assim, cara, como é que eu faço para chegar no shopping tal? O que ele vai falar? Onde você está. Então o caminho que você vai fazer depende de aonde você está. Então, você tem que saber e ter a humildade de saber, falar assim, a minha situação é essa e eu quero mudar. Lembra do primeiro workshop, o poder da decisão? Bater na mão na mesa e falar assim, eu vou mudar. Que essa batida de mesa muda a facilidade ou dificuldade do que o caminho vai fazer. Porque o começo não é fácil. As 4 primeiras semanas, que é esse radicalismo, entre aspas, né? Ele não é fácil. Por quê? Porque fácil é você não mudar nada. Né? Se você vai no McDonald's todo final de semana, bebe refrigerante como se for no lugar da água, tudo, o fácil é ficar assim. Só que você continuar fazendo o que sempre fez, vai ter o resultado que sempre teve. Então, vai ter que mudar. Aí não vai ser fácil. Um cara que deixou de fumar, como que é a primeira semana dele? Insuportável. Um cara que largou de beber, insuportável. Um cara que largou açúcar, insuportável. Mas tem que passar por um mal maior. É radicalismo isso?
Isso não é radicalismo? Agora, se você está se sentindo mal com esse radicalismo de meses e meses, você está fazendo a coisa errada. Porque às vezes o que você está chamando de radicalismo é porque você não está fazendo de verdade. Você não está deixando passar a esse período que você perde a dependência física, que você se adapta, que a fome começa a passar. Por isso que é importante você fazer tudo certinho. É por isso que tem o download na área do aluno do calendário, para você esticar em dia a dia, para fazer tudo certinho. E o radicalismo, às vezes, é necessário de tirar algumas coisas, algumas adaptações, porque é um período que você tem que arrumar alguma coisa que está errada. Depois, isso não é para sempre. É por isso que tem começo, meio e fim. Lembre-se disso quando assistir a palestra, tá lá. Considerar um projeto, porque daí você fica tranquilo. Agora, se você não se dá a oportunidade de fazer tudo certinho, você fica o tempo inteiro na briga. Não posso, não posso, não posso. Daí você jaca, daí você perde um monte de benefícios da adaptação, porque você se enche de açúcar de novo, daí fica naquele negócio de não posso. E nunca fica fácil. Porque realmente você não se dedica. Você fica com autopiedade. Você quer duas coisas opostas. Você fica igual a criança que está com dor de dente, quer arrumar dor de dente, mas também chora porque não quer ir no dentista. Chora que tem dor de dente, chora que não quer ir no dentista. E isso não vai te levar a lugar nenhum. E essa parte de ser mais difícil no começo, de ser radical, porque tem que ter equilíbrio, as coisas que eu estou ouvindo, né? Eu dei uns exemplos para ela. Falei assim, imagina que você está com uma doença, né? Você está com alguma infecção, está com alguma coisa, você tem que tomar remédio de tanto em tantas horas. Falei assim, não, vou fazer, mas sem radicalismo. Eu vou fazer, mas não vou tomar o remédio na hora certinha, eu não vou tomar os dois remédios, as duas cápsulas que tem que tomar, vou tomar uma, às vezes tomo três, às vezes tomo duas, porque eu não quero radicalismo. Faz sentido isso, pessoal? Ou então um cara que machuca a perna ou machuca o joelho jogando futebol, até ele se recuperar, quanto de futebol ele vai jogar? Zero. É radicalismo isso? O cara está em repouso, em tratamento, com gesso, de cama, com o pé para cima, fala: não, não, eu não quero radicalismo. O médico falou, mas eu vou sair andando. Então, essa consciência, eu colocando a mão na cabeça como se fosse vídeo, assim, né? Mas vocês não estão vendo. Então, essa consciência do que a gente é, a humildade para aceitar, falar que não tem problema nenhum, é só uma coisa que a gente vai arrumar como várias outras, né? Tem que fazer parte. Você quer passar quer ser juiz? Ah, tá, quero juiz, mas quero estudar sem radicalismo. Vou continuar saindo de sexta a domingo. E daí eu estudo mais ou menos. Faz sentido isso? Eu quero ter filho, mas não tem essa de primeiro mês. Ficar sem dormir, dar de mamar de 3 em 3 horas, ficar sem ir no cinema com meu marido. Não, eu vou ser uma mãe sem radicalismo. Não, tudo isso, essa parte mais extrema, ele tem um objetivo de mudar uma situação. E não pode ser para sempre mesmo. Se for por muito tempo, está fazendo alguma coisa errada. Porque você muda hábitos, você perde o vício físico, você muda a rotina, você começa a ter os ganhos, você se vê melhorando em qualquer situação, seja no simulado, seja na perda de peso, seja na energia, seja na saúde, que vai retroalimentando isso e as coisas vão ficando mais fáceis, mas não é no primeiro mês. Por isso que o primeiro mês você tem lá o calendário, vamos fazer, tem o grupo e vamos juntos, né? Assim, outra coisa importante, o que você chama de ter equilíbrio? Eu tenho equilíbrio. Primeiro que isso é super individual, super individual. E segundo, que não é a pessoa que está com os hábitos todo errado, com vício no açúcar, que vocês vão ver quem já está na extensão, já tem vídeo na área do aluno, lá, eu acho que é na segunda extensão, não sei, sobre conexões mentais, como associações mentais, mas na primeira extensão já tem o vídeo sobre hábitos, de como mudar os hábitos, né? Você tem tudo isso. Quando você vai querer perguntar para essa pessoa como é o equilíbrio, é diferente de quando você pergunta para essa mesma pessoa num futuro próximo, onde ela não está mais viciada, onde ela está com autoestima boa, onde as roupas estão todas largas, e ela fala: meu equilíbrio é isso, esse, isso. Eu vou me permitir, se eu estiver num lugar, numa festinha, comer alguma coisa, mas não sei o que lá. E o equilíbrio é quando você já atinge seu peso, quando você já... Equilíbrio é quando você já recuperou sua perna. O equilíbrio é quando você já curou a infecção que você estava tratando. Não é no começo, porque a força para manter é muito menor do que a força para emagrecer, do que a força para mudar.
é muito menor. Então esse equilíbrio que ela estava brigando faz sentido, mas não agora. É um processo, eu falo sempre, vocês vão me ouvir falar em vários lugares. O processo é, eu não posso comer isso no começo. Eu não posso. Então significa que na verdade você quer, só que você não pode, né? Depois você começa a ter um monte de ganho, você fala assim, porra, eu não quero mais comer isso. Eu não quero mais comer pão. Eu não quero mais comer tal coisa. E depois vai ter tanto tempo que você não come, é igual. é, a gente saiu do Método Formind de São Paulo semana retrasada e foi no Outback, eu e a Dani e a nossa outra sócia, a doutora Flávia. E a gente foi no Outback, a mulher pegou os pedidos e falou: já traga o seu pão. Os três falaram ao mesmo tempo: a gente não come pão. E é um sentimento real. Eu não como pão, faz parte de mim. Então não foi um comentário assim, ah, a gente não quer pão. Ou então eu não posso, não, a gente não pode comer pão. Né? Uma coisa já está enraizada. Isso não é equilíbrio para mim? Claro que é equilíbrio, eu não faço força. Então, voltando, o que é esse equilíbrio que a gente vai buscar no futuro? Na palestra agora, desse final de semana que eu estava em Salvador, no workshop, eu dou minha palestra, a doutora dá a palestra dela com a parte técnica e a nutricionista também. E a gente estava falando sobre isso e estava falando que é muito engraçado, às vezes as pessoas chegam no nutricionista falando assim, olha, quero fazer dieta, quero emagrecer, mas não tira a minha fruta, não tira o meu pão, porque eu preciso de um docinho no fim da tarde, e começa ela com a cabeça viciada, cheio de rotinas erradas, cheio de hábitos errados, querendo. É a mesma coisa chegar no Alcoólicos Anônimos e falar assim: olha, eu quero deixar de ser alcoólatra, mas quero tomar cervejinha todo dia. E aí? Funciona ou não funciona? Né? Então tem que dar o voto de querer mudar. Tem que saber que no começo é isso. Agora, às vezes, de novo, aquele radicalismo que ela estava falando, que estava com neura, estava carbofóbica, ela não considerou como um projeto, como um negócio que tem que melhorar, que tem que passar, né? Que é só no começo, como qualquer coisa que a gente tem que mudar. Aí nós vamos falar de equilíbrio. Qual que é esse equilíbrio que chega lá na frente, que eu tenho um vídeo sobre isso também. Eu já vou dar um spoiler aqui. O equilíbrio, ele tem que te deixar magro, te deixar saudável e te deixar com adesão ao estilo de vida que você escolheu. Então não adianta falar assim, o meu equilíbrio é comer sobremesa todos os dias. Isso aí vai te engordar, vai acabar com a sua saúde também, dependendo da pessoa, claro. Ou então, ele não vai te dar adesão. Ele vai. Eu esqueci de desligar o Wi-Fi aqui, acabou de pular uma mensagem. Então, não vai te dar adesão. Então, o equilíbrio é super individual, pessoal. Que, por exemplo, você acha que faz parte do equilíbrio poder tomar uma cerveja todo final de semana? 2 chopp com os amigos, 2 chopps com os amigos. Faz parte do equilíbrio? Um monte de gente respondendo sim, né? Mentalmente. Eu não bebo. Eu vou ter que começar a beber para ter esse equilíbrio? Eu não bebo. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Equilíbrio tem a ver com fazer as coisas fáceis, sem pensar em comida, ou melhor, resolveu, cabeça de magro. E isso é super individual. Por exemplo, castanha de caju. Não tenho na minha casa. Por quê? Porque senão eu como igual pipoca. Mas eu não tenho neura. Tanto que eu ganhei, no final de semana, eu ganhei um pote de castanha de caju lá em Salvador. E comi tudo. Então eu não tenho na minha casa, mas eu não tenho neura de comer em algum lugar. Se tiver uma festa, tiver aqueles negócios que põe no centro da mesa de oleaginosa, eu vou comer castanha de caju. Só que eu já percebi que para o meu equilíbrio, eu não posso ter na minha casa. Porque senão eu como muito. Às vezes as pessoas são assim com queijo, com algumas outras coisas, mas não é coisa para pensar agora. É respeitar esses processos. A autoaceitação, entender que você não é igual a esses amigos e tudo bem. Você entender que no começo é mais difícil mesmo, mas é necessário, assim como qualquer situação que você quer melhorar, que você quer curar, que você tem que passar por abstinência e que tem que ir melhorando e o equilíbrio vai ser conquistado lá na frente. Tem um outro exemplo desse negócio de que a pessoa que quer o equilíbrio hoje, ela vai ser diferente lá no futuro, é que tem o seu Pedro, né, um senhor que foi meu paciente lá do Formind de São Paulo, que ele passou pela nutricionista, quando foi conversar comigo, ele falou assim, Teco, mas é o seguinte, eu vi essa dieta, tudo, só que eu morei 20 anos em Portugal, adoro cozinhar, sou aposentado e não vou tirar pão, não vou tirar macarrão, posso até diminuir, mas não vou tirar. Falei, seu Pedro, qual que é o seu objetivo aqui? Cara, é estético. Minha saúde não tem nada, os meus
os meus exames estão tudo controlado. E eu falei assim, então, olha, são 6 semanas até o nosso próximo encontro. Você consegue fazer, você consegue ficar sem. E isso atrapalha muito. Faz certinho isso, porque você concorda que você consegue fazer. Depois você volta, perde esse peso. Daí você volta nessa quantidade que você está falando que você tem. Mas já foi uma jogada minha, porque eu já sabia o que ia acontecer. Ele voltou depois, todo orgulhoso, perdeu 7,5 kg e falou assim: até que eu vou te contar uma coisa. Eu não sentia nenhuma falta de pão e macarrão e eu não quero reintroduzir eles na minha alimentação porque eu estou me sentindo muito bem. Então esse exemplo é para mostrar que essa briga de que você quer alguma coisa, quer um docinho, quer não sei o que lá agora, não é a mesma briga que a versão magra e equilibrada de você que mora no futuro vai fazer questão. Então deixa essa pessoa do futuro chegar. Deixa ela. Aquele sofrimento que eu falei de quem para de beber na primeira semana, a pessoa que parou, para de fumar, a pessoa que parou faz 2 anos, não tá mais na de neura, de vontade física, de não sei o que lá, de desespero. Não. Vai melhorar. Beleza? Pessoal, é esse o recado. Deixa eu ver quanto tempo que eu tô falando aqui. 21 minutos. Isso é podcast mesmo, né? Então, valeu, pessoal de março. Precisando, tamo aí. Bem-vindo, pessoal de abril. Já chegou com um monte de recado importantíssimo. Vejam todo o material. Pessoal da extensão, a nossa vibe agora é outra, né? Agora nós já estamos com equilíbrio, já estamos tudo, nós vamos falar de outros assuntos, já estamos controlando o que entra na nossa boca, já tivemos resultado, já estamos adaptados, a gente quer colocar alguns desafios aí para fazer, porque agora é hora de fazer desafio. Querer fazer o esquema de Whole30 no começo, onde você está compulsivo, dependente físico de açúcar, eu acho muito difícil, né? Então tem que deixar essas coisas para quando a gente já está adaptado, já está bem, fazer jejum intermitente. Nada disso é para o começo. O começo é a fase do sangue no zóio e da guerra mesmo para atingir a adaptação. Claro que a gente sempre quer ter resultado, né, nas calças, tudo. Na balança não, vai ter um vídeo sobre balança. Claro que a gente quer ter resultado, mas o principal é você voltar a ter controle do que entra na sua boca ou não. Aí a gente pode brincar. Aí você pode brincar. Você pode falar assim, vou deixar de comer isso porque eu quero mais resultado, eu vou controlar macronutrientes porque eu quero ter mais resultado, porque eu sou magro e quero secar, atingir platô, quero conversar com o Teco porque eu sinto que eu tô com um platô. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma menina da turma da extensão da última vez. Eu falei, como é que tá? Ela falou assim, eu tô 6 semanas fazendo tudo certinho e eu sei por que eu tô num platô. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não consigo só comer com fome, eu como a mais com medo de fome. E ela me contou que ela acorda de manhã sem fome, mas come porque ela tem medo de passar fome durante o dia até chegar na hora do almoço. E daí que eu fiz? Eu dei meu WhatsApp para ela, a gente fazia junto. Então se ela fala, nossa, tô com medo, nossa, ai, não sei, eu tô com ansiedade. Daí na primeira vez ela conseguiu, só que disse que no almoço ela acabou comendo mais do que o normal. Daí foi fazer de novo, já estava muito mais tranquila, porque um dia anterior ela já viu que não morre, que não passa mal, que ela estava super bem, tudo, e já foi tudo melhorando. Então a pegada da extensão já é outra e vamos fazer isso junto, né? E vamos bolar uns desafios aí, ganhar uns livros impressos meus, autografado, com dedicatória. Vamos pensar em umas coisas bacanas aí de quem tiver mais resultado. Lembre-se, isso aí é para extensão, pelo amor de Deus. E gente que está começando agora e quer ter o resultado já, isso aqui é para sempre, pessoal. O que é uma semana, 2, um mês, para o resto da sua vida? Vai ter um vídeo que eu vou gravar sobre a diferença de emagrecer e ser emagrecido, neura com balança. Fiquem tranquilos, nós vamos falar de tudo isso, mas tem que entender. A gente começa com eu não posso comer isso, passa para eu não quero comer isso e depois a tranquilidade do equilíbrio de eu não como isso. Tá bom? Vamos juntos? E lembre-se, relatório, é por lá que a gente percebe que tem alguma coisa errada, porque tem muita gente que prefere não se expor, não falar no WhatsApp, não gosta, não tem tempo. Vamos no comprometimento que a gente sempre vai estar disponível para vocês. Valeu? Um beijo para todos.